Cubatão inicia trabalho de zeladoria pelo bairro Jardim Costa e Silva. Obra seguirá pela cidade. Governo federal autoriza a retomada de obras na área da saúde pelo país. TDAH, apesar de não ter cura, transtorno pode ser tratado com diagnóstico precoce. No Saúde Animal de hoje falaremos sobre otite de cães e gatos. Será o tema com informações precisas com a médica veterinária Tati Arique. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Seu Últimas Notícias, segunda edição, está começando agora. Olá, boa noite para você. Cubatão iniciou os trabalhos de zeladoria na cidade. As ações começaram pelo Jardim Costa e Silva e seguem até o próximo dia 1 do mês que vem. Reforçando os trabalhos de zeladoria urbana, Cubatão começou a realizar os trabalhos se iniciando pelo Jardim Costa e Silva e bairros das proximidades. Os trabalhos garantem a conservação, limpeza, segurança e manutenção das áreas públicas. As ações de zeladoria compreendem atividades como árvores, roçada, limpeza de bueiros e galerias, pinturas de meio-fio, praças e vias principais da cidade, os reparos em calçadas, troca de luminárias queimadas e o reforço da sinalização viária também está no pacote dos trabalhos de zeladoria. A Companhia Municipal de Trânsito está realizando pintura de sinalização do trânsito no solo em diversas ruas e avenidas do bairro. Os bairros Fernando Jorge, Conjunto Marechal Rondon, Afonso Schmidt, Jardim São Francisco também serão contemplados. Recentemente, em entrevista ao jornalismo da TV Câmara Cubatão, dentro de seu gabinete, o prefeito César Nascimento falou sobre os trabalhos de zeladoria na cidade. Nós iniciamos com mutirões nos bairros, soltamos aí, no portal da prefeitura, você pode acompanhar ali as agendas, hoje está no Costa e Silva, depois do Costa e Silva irá decorrer todos os bairros da cidade com esse mutirão. Além disso tudo, nosso secretário de obras e secretário de manutenção iniciaram um processo para contratar uma empresa para fazer ruas e calçadas da nossa cidade. E também a macro e micro drenagem da Vila Nova, que foi compromisso que nós assumimos com a nossa comunidade. O BNDES divulgou a lista de aprovados do último concurso público. Essa relação está disponível no Diário Oficial da União e também no site da Fundação Seis Gran Rio. Serão preenchidas 150 vagas com os salários iniciais, podendo chegar, olha só, gente, até R$21 mil. Essas informações de convocações serão publicadas, então, pelo próprio BNDES no site oficial do banco. O TDAH é um transtorno que é identificado ainda na infância e se estende pela vida adulta. Apesar de não ter cura, ele pode ser tratado, mas para isso é necessário diagnóstico precoce. O transtorno de déficit de atenção é um distúrbio que acomete principalmente as crianças, mas também pode ser diagnosticado na fase adulta. O TDAH não tem uma única causa específica e, segundo a doutora Bruna, que é neuropediatra, um dos fatores é a predisposição genética. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A causa não é totalmente compreendida. Porém, a gente sabe que existem alguns fatores biológicos, ambientais e principalmente genético. Acontece um desequilíbrio cerebral, numa região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo foco, pelo planejamento e pelo controle inibitório. Os principais sintomas são desatenção, hiperatividade e a impulsividade. Na infância, aos 5, 6 anos, começam a ser mais evidentes os sintomas, mas também na fase adulta os sintomas aparecem. Atualmente tem se buscado mais os adultos a terem esse diagnóstico, passar com um especialista, sim. Pessoas com TDAH podem ter sintomas distintos e, em geral, os primeiros indícios são notados na escola. É muito importante que sejam realizados exames para ter um diagnóstico correto. Depende muito do perfil desse TDAH, né? O TDAH ele pode ser do perfil desatento, pode ser do perfil hiperativo ou ele pode ter os dois juntos, desatento e hiperativo. Então, por exemplo, o desatento, ele se distrai fácil com estímulos externos, tem dificuldade de manter a atenção quando exige mais estímulo, perde as coisas, são alguns sintomas de desatenção. Já o hiperativo, ele tem dificuldade de ficar quieto, ele tem uma inquietude, tem dificuldade de esperar a sua vez nas filas, por exemplo, mexe muito com as mãos, com os pés. Em situações em que espera que ele fique parado, ele não consegue ficar parado.
O diagnóstico é feito através da avaliação com o especialista, avaliação neuropsicológica. A gente usa bastante escalas para poder fazer o diagnóstico, né? A alteração ela tem que estar tanto em casa quanto na escola. Essas alterações não só em casa, também na escola. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Quanto mais detectado, geralmente as escolas costumam lá avisar os pais que algo não está ok, que a criança não está acompanhando o ritmo das outras alunos. O TDAH não tem cura, mas existem tratamentos por meio de terapia e de medicações que são eficientes para amenizar o transtorno. Não tem cura. O TDAH é uma condição que nasce com a criança e fica por toda a vida. Por isso a necessidade de estar fazendo um tratamento, uma intervenção. O tratamento é terapia comportamental, com psicólogo, fono, terapia ocupacional, as intervenções psicoeducativas também e, às vezes, medicação. Após a assinatura do termo de pactuação para a retomada de obras na saúde, o governo federal autorizou a retomada delas em 200 municípios aqui de todo o nosso país. Na última semana de janeiro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou a portaria referente à autorização da retomada de 478 obras na área da saúde em 23 dos 27 estados da federação. Os recursos destinados às obras somam mais de 189 milhões de reais. As obras incluem reforma, ampliação ou construção de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, centro de atenção psicossocial, entre outras unidades e cuidados com a saúde. De acordo com o governo, 5.573 obras na área da saúde estavam paralisadas ou inacabadas. Mediante ao cenário, o Ministério da Saúde lançou o programa de retomada de obras na saúde. Além do trabalho de zeladoria que nós falamos no início do nosso jornal, Cubatão está realizando outro serviço. É a limpeza de terrenos. Além disso, esses locais estão recebendo plantação de árvores após a passagem desse processo de higienização. Áreas de descarte irregular de lixo e entulho em diversos pontos da cidade de Cubatão estão passando por limpeza e recebendo 150 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Serão plantadas espécies como coqueiro gerivá, manacá de cheiro, ipês branco e amarelo, quaresmeira, aroeiro pimenteira, entre outras espécies. Essas áreas ficam ao longo da Avenida Tiradentes, que margeia o rio Cubatão, em área de preservação permanente. Gente, vamos dar uma olhadinha hoje de uma forma diferente, né? A chuva que caiu durante a tarde de hoje aqui na cidade de Cubatão, né? Foi uma chuva intensa, como nós antecipamos na nossa primeira edição. As imagens da cinegrafista Stephanie Silva mostram para você este pé d'água, né, no linguajar popular que caiu, então, durante a tarde de hoje. Tem previsão para que se estenda essa chuva até então, o próximo domingo, né? Foi uma chuva muito forte, pretende continuar aí durante todo o dia de hoje também aí pelos próximos dias. E é com essas imagens da chuva de hoje que nós vamos agora para a nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece nublada com previsão de chuva durante todo o dia e temporal à tarde. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 23 e máxima 26 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 84% e 98%. Da previsão do tempo, vamos falar um pouquinho de esporte, né? Reservar esse tempinho? Roda a vinheta! Gente, pensando no Neymar, o Santos joga mal e perde mais uma vez no Paulistão. Já o São Paulo e o Corinthians fazem a lição de casa e conquistam 3 pontos. O Neymar é esperado para chegar ao Brasil nessa sexta e o Santos está pensando tanto nele que esqueceu do futebol na 5ª rodada do Paulistão. O Peixe até saiu na frente com o Guilherme. Mas Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian viraram para o São Bernardo. O Corinthians foi até Moisés Lucarelli, em Campinas, enfrentar a Ponte Preta e ganhou de 1-0 com o gol do Thales Magno. Já o São Paulo jogou contra a Portuguesa e ganhou de virada. Renan aproveitou a falha da defesa e abriu o placar para a Lusa.
André Silva, de pênalti, empatou para o tricolor paulista. O gol da vitória do São Paulo veio aos 47 minutos do segundo tempo com Rian Francisco. O empate do Palmeiras contra o RB Bragantino deixa a equipe na segunda colocação do Grupo D, a mesma posição do Corinthians no Grupo A e do Santos no Grupo B. O único grande paulista líder é o São Paulo no Grupo C. Pelo Paulistão A4, o Jabaquara recebeu na Caneleira a União Barbarense, até saiu na frente com o Fábio, mas Carlos Contra e Edgar deram os números finais da partida. O Jabaquara está na 14ª colocação com 1 ponto. Depois do intervalo, no quadro Saúde Animal desta quinta-feira, falaremos sobre otite de cães e gatos. Será o tema do nosso quadro com informações precisas com a médica veterinária Tati Arique. Em instantes, até já! No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, pensar diferente, Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Já estamos de volta com as últimas notícias para você e quinta-feira é dia do quadro Saúde Animal. No programa de hoje vamos falar sobre otite em cães e gatos, uma inflamação no ouvido que causa muito desconforto e pode até comprometer a audição dos nossos pets. Para falar mais sobre isso, eu recebo então aqui mais uma vez com a gente a doutora Tati Arique, médica veterinária. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite para você. Obrigada por mais um convite. Uma boa noite para vocês. Doutora, então vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Acabei de falar que ele causa muito desconforto. E quais são esses casos de otite mais comuns nos nossos pets? Olha, os casos mais comuns são as otites externas, né? Ela afeta o ouvidinho do cachorro, às vezes por um motivo bacteriano, ou alérgico, ou fúngico. Então o animalzinho coça bastante, causa muito desconforto, mau cheiro e muitas vezes dor também. E tem algum fator que contribui para essa otite começar, para ela acontecer, para ela continuar ali? Olha, alguns animais apresentam otite depois de tomar banho. O excesso de água dentro do ouvido, umidade também pode acontecer. Então a gente tem que prestar... Problemas de pele também podem refletir. Então a gente tem que prestar bastante atenção nos sintomas, né? Pra gente estar tratando o ouvidinho que é bem desconfortável para o animalzinho. Ainda mais pelo cheiro que sai, né? Como a doutora acabou de falar. Uma dúvida agora que me surgiu, quando começa então a criar esse cheiro, que eu acho que eu obviamente tenho uma ferida, o cãozinho, o gatinho sai para passear, por exemplo, e pega alguma poeirinha, alguma sujeira, isso pode interferir para agravar aquele ferimento? Com certeza, porque normalmente tem otite bacteriana, né? Tem alérgica também, com fundo alérgico, fúngico também. Então o animalzinho coça, e se entrar uma água, ou tiver um aumento de umidade, ou de repente algo que possa entrar dentro do ouvidinho, até um corpo estranho, alguma coisa que possa vir, até um arrozinho, alguma coisinha que entre lá dentro do ouvidinho, que é o corpo estranho, isso pode agravar sim a situação do pet.
Então é muito importante a gente ficar de olho nesses sintomas e já no primeiro sinal, já iniciar o tratamento para isso não se agravar, não piorar. Não, de repente, evoluir para uma otite média, interna, né? Doutora, nesses casos, o que acontece pra gente de colocar aquele algodãozinho no ouvido quando sente alguma dor, tem que acontecer pro pet ou de maneira alguma isso pode acontecer? Olha, geralmente o algodãozinho a gente coloca na hora de dar o banho para proteger, para não entrar água dentro do ouvido. Porque às vezes o animalzinho balança a cabeça, às vezes escorre um pouquinho de água. Eles ficam bem quietos na hora do banho, bem né? quietos. Então a gente põe esse algodãozinho na intenção de não entrar água lá dentro. Agora, se o animalzinho tá com dor, a gente passa remedinho dentro, prescrito obviamente pelo médico veterinário, que ele vai identificar a causa e às vezes até um complemento com medicação oral. Doutora, casos daqueles cãezinhos que têm as orelhas mais longas, né? Eles são mais suscetíveis a pegar esse tipo de bactéria? São sim, são mais susceptíveis, né? Por conta ali do aumento de umidade. Então, é importante, principalmente nesses animais, manter a higienização das orelhas tudo ok. Então, pelo menos aí uma vez por semana, né? Limpar os ouvidinhos de forma correta. Mas quem leva para banhosa semanalmente para tomar o banho, então pedir para o banhista sempre dar uma olhadinha, tirar aquele excesso de cerume, ver se está tudo ok e já manter a higienização tudo certinho. Uma forma de tratamento, né? Já de manter em dia. Prevenção, é isso. Doutora, essas lojas grandes aí para animais, elas vendem algum tipo de aparelhinho, algo que possa ajudar? Pra gente tem o cotonete, mas que não é recomendado, né? Pro pet tem algo que o tutor possa ficar ali auxiliando na limpeza, não fazer uma limpeza tão boa quanto é feito numa clínica, mas auxiliar, ajudar ali essa higienização para o pet? Sim, nessas lojas você encontra ceruminolítico, que você aplica algumas gotas dentro do conduto auditivo, faz a massagem, ele vai chacoalhar e você limpa externamente com algodão. Então esse é o mais indicado, não pôr nada lá dentro do conduto, tem gente que põe pinça tal, a gente tem a destreza de estar limpando de forma correta, mas em casa a gente indica o ceruminolítico, tá? Com a prescrição pelo fabricante, de cada produto tem a sua prescrição, mas em geral aplicar umas gotinhas do ceruminolítico, fazer aquela massagenzinha, esperar um pouco, aquela secreção que tá lá dentro, o cerumen vai para externamente, né, ali da orelhinha, aí você vai lá com o algodãozinho limpinho e tira essa secreção. Agora, claro, isso é uma higienização. Se o animal estiver com infecção, né, estiver com uma otite, de repente fúngica bacteriana alérgica, você vai perceber que o ouvidinho tá mais grosso, tá bem vermelho. Então, é indicativo de levar ao médico veterinário para ele avaliar a causa e implantar o tratamento de forma correta. Sempre um especialista para estar acompanhando o seu pet para você não causar ainda mais dor para o seu bichinho, como a doutora acabou de falar, né? Enfiar alguma coisa ali, você não sabe o nível que está a dor do seu bichinho para você prolongar isso ainda mais, né, doutora? Quais são os sintomas mais comuns que os tutores devem observar que os bichinhos comecem a apresentar essa otite? Ó, os sintomas mais comuns, o mau cheiro, né? O animalzinho também vai coçar bastante o ouvidinho ali com a patinha. O animal vai, meneio cefálico, ele vai chacoalhar bastante a cabeça. Às vezes, na hora de coçar, ele dá um chorinho. Falta de pelo ali atrás das orelhas também, de tanto ele coçar. Então, isso são um dos sintomas. Vermelhidão no conduto, você vê que o conduto está um pouquinho mais grosso, você vê que está um cheiro anormal. Então, isso são sintomas de otite. Doutora, quando você diagnostica ali que o animalzinho está com essa otite, quais são os exames mais comuns que você pede ali para poder começar o tratamento e livrar o bichinho daquele ferimento? A gente faz um bom exame clínico, né, para ver as possíveis causas. Dependendo ali da secreção, a gente envia para o laboratório para fazer cultura antibiograma, né, para ver se tem algum ácaro. Então, ali na lâmina, ali frente ao microscópio. Então, a gente faz esses exames básicos, né, que são exames de orelha, de ouvido, e aí a gente envia para o laboratório, mas já dá para implementar algum tipo de tratamento, fazer higienização. Daí, saindo o exame, a gente às vezes acaba passando uma medicação mais específica. Sempre bem detalhado, né? É bom levar para fazer o exame realmente, para que o pet tenha um bom tipo de tratamento, né? Tratamento cabível para ele. Existe diferença, doutor, em relação às otites, uma interna, externa, uma otite média ou não tem? Existem diferenças sim, porque a média interna ela já pode ter outros sinais clínicos, outros sintomas, mas se você não trata de forma correta a otite externa, ela pode evoluir. Às vezes o animal perde até audição
né? O andar em círculos, né? Tem pode afetar neurologicamente falando. Então é muito importante perceber alguns sintomas desses mais simples, a gente já correr para o médico veterinário, se de coçar, de meneio cefálico, de balançar a cabeça, já procurar o veterinário para isso também não se agravar. Doutora, essa otite, ela pode acometer algo a mais do que a perda auditiva do pet? Sim, ela pode afetar neurologicamente falando. Dependendo da otite interna, ela pode afetar. E muitas vezes a gente pede os exames mais específicos, né, como um atomo, mas muitas vezes o animal acaba ficando com sequela. Então é muito importante já começar o tratamento desde cedo. Não automedicar, obviamente, né, levar no veterinário para ele já fazer o tratamento todo certinho, para essa doença não evoluir. Exatamente, não pensa que é só, tá com uma feridinha no ouvido, essa feridinha ela pode se acometer para algo maior e prejudicar ainda mais o seu pet, seu bichinho, que você tem um grande amor por ele, né? Doutora, como a gente pode, em casa, sem ter ali aqueles aparelhos comprados em lojas especializadas, com algo que nós temos, fazer uma higienização boa que ajude o pet a não ter esse tipo de otite? Olha, o tratamento preventivo, você pode usar o ceruminolítico, né, que você compra em pet shop. Você pode aplicar algumas gotinhas dentro do conduto, massagear e limpar externamente com algodão. Lembrando de novo, nunca a gente pode enfiar nada lá dentro, tá? Nenhuma pinça, nenhum objeto. Eu sugiro que nem cotonete, é melhor não, porque de repente você pode até... Tudo bem que você não chega, é muito longo ali o conduto, mas de qualquer forma, de repente, entrar, se quebrar, né, exatamente. Por isso que eu não indico, não que você vai alcançar lá o tímpano, mas eu indico que você limpe só com algodão externamente. Ou você pode molhar também ali o algodãozinho, limpar ali por fora. Eu tenho medo de jogar o produto lá dentro, ceruminolítico, que é apropriado para isso. Fazer a massagem e limpar externamente. Então pega, molha o algodãozinho e limpa assim com o dedo, não tem problema nenhum você com o dedo ali, de uma forma até onde alcance o seu dedo, limpar aí tranquilamente. E de repente no pet shop, quando você for levar para dar banho uma vez por semana ou a cada 15, eles fazem uma limpeza mais profunda ali. Doutora, eu já vi casos em nós, seres humanos, de quando deu dor de ouvido, colocar uma gotinha de dipirona. Isso é recomendável para o pet ou só esse produto que você acabou de citar? Não. Esse que eu estou citando é um produto apenas para limpeza. Específico. Específico para limpeza, tá? Não, nada de nenhum outro produto a gente indica sem prévia avaliação veterinária. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite para você e um bom final de semana, que está chegando o final de semana. Eu que agradeço. Um bom final de semana para vocês e uma boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Nós voltaremos amanhã a partir do meio-dia e 30 na nossa primeira edição e também aqui às 6h15 na segunda edição. Uma boa noite para você. Tchau!